Crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Eliane Medeiros. Eu estou aqui para estudar com vocês mais um conteúdo que faz parte do componente curricular de língua portuguesa, da disciplina de português. E o conteúdo que nós vamos estudar hoje é um conteúdo divertido e alegre. É isso mesmo. E para começar nesse conteúdo, para começar a nossa aula propriamente dita, eu convido vocês a assistirem um vídeo, O vídeo da Turma da Mônica. Vamos lá? Nove, 10, 11. Opa! Tava quase batendo meu recorde. Essa não! Epa! O que tá acontecendo aqui? E aí, Cebola? Eu convidei o pessoal pra jogar videogame. Quer jogar também? Dessa vez eu vou derrotar a Mônica. Sei não, ela joga muito. Ah, é? Pois acontece que eu sou plá nesse jogo, saca só. Pouco depois... Pindalolas, perdi 3 vezes seguidas. Como é que pode? Eu falei, a Mônica joga muito. Eu sonho ser uma grande gamer e por isso pratico bastante. Ah, sonhos. Eu tenho um. Jura? Qual é? Eu quero ser um dançarino. Mas você sabe dançar? Opa, saca só o estilo. Lori. Oi. Oi. É que meu sonho é ser uma cineasta e você vai ser o astro do meu filme. Vamos repetir. E você, Cebolinha? Sonha em ser o quê? Eu? Na verdade, eu ainda não sei. Tudo bem, o importante é saber que a gente pode ser o que quiser. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Até ser marinheiro? Legal! Eu sou a capitã do navio. Vamos achar um tesouro! Só se o barco não afundar. Oi. O que aconteceu? A gente tava brincando e ele caiu, tio. Ô, filhão. Eu só chorei porque doeu, viu? Mas qual é o problema de chorar, filhão? Homens também têm que expressar seus sentimentos. Não precisa ter vergonha de chorar. Que tal uma rodada de suco de laranja para todo mundo? E depois tratem de arrumar toda essa bagunça que vocês fizeram, hein? Acho que a gente se empolgou demais na brincadeira, né? Ah, mas foi só dividir as tarefas que a gente arrumou tudo rapidinho. Verdade. E falando em dividir, que tal a gente dividir um bolo? Eita, demorou! E aí, vocês gostaram do vídeo? Vocês conhecem esses personagens? Então, essa é a Turma da Mônica, uma história em quadrinho, em desenho animado, E o nosso conteúdo é sobre isso, sobre história em quadrinhos, certo? E aí, para começar, para dar, na verdade, continuidade à nossa aula, nós vamos explicar um pouquinho, contar um pouquinho, estudar um pouquinho sobre as características das histórias em quadrinhos. O que caracteriza uma história em quadrinhos, na verdade, não é? Então, as histórias em quadrinhos, o nome já diz que é uma história narrada, contada em uma sequência de quadrinhos. E esses quadrinhos é contado falas. E para isso existem alguns balões que significam as falas dos personagens, E essas falas, às vezes, existem algumas histórias em quadrinhos que não tem nenhuma fala, mas pela expressão gráfica, a gente conta toda a narração, existe uma história, não é verdade? E aí nós temos um cartunista e desenhista bastante famoso brasileiro, que iniciou, tem essa paixão por histórias em quadrinho, que é o Maurício de Souza. Será que vocês já viram na TV, em revista, esse cartunista aqui, desenhista Maurício de Souza? Eu convido vocês até a pesquisarem, na internet sobre ele, Maurício de Souza, certo? E aí, eu vou deixar aqui quietinho, porque depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele, E aí, a gente já sabe que a grande paixão dele é
criar personagens, né, a partir de pessoas da sua família, de seus amigos, pessoas que ele gosta bastante, né, e ele foi criando esses personagens que nós conhecemos, que são bastante conhecidos. E aí ele criou vários gibis com todas essas histórias desses personagens, né, dos personagens dele. E aí, vocês já viram, ou vocês já manusearam algum gibi? Será que alguém tem aí um gibi em casa? Então, eu vou mostrar para vocês alguns gibis, né, de autoria de Maurício de Souza, como, por exemplo, do Cebolinha, olha. Aqui do Cebolinha, vou colocar bem aqui. Então, existe, esse daqui é um gibi, né, um almanaque do Cebolinha, contando várias histórias, né, história em quadrinho do Cebolinha. E aí existem muitos e muitos outros gibis, como, por exemplo, da Turma da Mônica, olha só. Então, todos esses gibis contêm histórias em quadrinho desses personagens. Nós temos o da Magali, por exemplo. Além dele, do gibi da Magali, nós temos outro também do Chico Bento. Temos também do Cascão. Certo? Temos outros também, inclusive um almanaque do Maurício de Souza, né? O cartunista e desenhista mais famoso do Brasil, né? Com toda a sua turma e muitos outros. Então, todos eles são gibis, né? Vou pegar assim para que vocês tenham. São gibis criados por Maurício de Souza, né? Contendo todos os personagens, né? Os seus personagens e os participantes, amigos da Turma da Mônica. Então, gibi, existem muitos gibis criados por ele. E aí eu vou pegar um especial, né? Vou mostrar para vocês, para dar um bom exemplo de todo o gibi. No finalzinho, ele vem sempre com uma tirinha, contando uma história curta, uma história em quadrinho curta, como essa daqui, do Chico Bento. Vou colocar para vocês visualizarem bastante aí, certo? E a gente pode até fazer a leitura, tudo bem? Vamos fazer a leitura? Vamos lá. Chico Bento. Tudo errado, Chico. Não acertou nada na prova. Não entendo. Como posso não acertar nada? Tá distraído, Chico? Sua casa é aquela ali. Então, essa é uma tirinha, né? Uma história curta, né? História em quadrinho bem curtinha, mas que tem começo, meio e fim, certo? E agora, já que vocês já conheceram gibis, vocês podem pedir aí para o papai ou para a mamãe, sempre que possível, comprar um gibi, né? Vendido nas bancas, né? Bastante vendido nas bancas de revistas, né? De jornais. Um gibi para que vocês possam manusear e fazer a leitura. É uma história, são historinhas divertidas, alegres, né? Que vocês podem estar aí fazendo em casa. Então, nós sabemos que o Maurício de Souza, né, é um cartunista e desenhista bastante conhecido e famoso, que criou seus personagens, né, baseados nos seus filhos, né, familiares e amigos, né, dele. Então, eu vou colocar aqui, vou puxar, vamos colocar aqui os gibis no canto. Vamos puxar todos eles. Isso. Vamos lá? Então, olha só. Esse é o Maurício de Souza, né? E aí nós vamos colocando alguns personagens, né? Os personagens os principais de Maurício de Souza, que é a Mônica,
o Cebolinha, certo? A Magali e o Cascão. Vamos lá. E o Cascão. Vou afastar mais para que todos vocês possam visualizar melhor, certo? Dá para ver todo mundo? Então, vamos lá continuar, que além desses nós temos a turma do Chico Bento, um personagem caipira de Maurício de Souza. Nós temos a Rosinha. Temos também o Zé Lelé. E nós temos o Nholau. Todos eles são personagens de Maurício de Souza. Certo? Então, esses são os personagens principais de Maurício de Souza, o cartunista e desenhista mais famoso do Brasil, que é apaixonado por histórias em quadrinho. E nós ficamos hoje por aqui com toda essa turminha divertida da Turma da Mônica. E se vocês quiserem acessar a plataforma para rever essa aula, é só acessar Eduque, a plataforma Eduque. Fiquem com Deus, um grande abraço e até mais, criança. Tchau!